Tempo comum, sexta semana, quinta-feira. Tema 49. A missa, centro da vida cristã. Pontos a meditar. 1. Participação dos fiéis no sacrifício eucarístico. 2. A alma sacerdotal do cristão e a Santa Missa. 3. Viver a missa ao longo do dia. Preparação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus caminhava com seus discípulos em direção às aldeias de Cesareia de Filipe e, a meio do caminho, perguntou aos que o acompanhavam: Quem dizem os homens que eu sou? E os apóstolos, com toda simplicidade, contam-lhe o que se dizia dele. Uns que era João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Corriam as opiniões mais variadas sobre Jesus. Então o Senhor dirigiu-se aos seus de uma maneira aberta e amável e perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Não lhes pede uma opinião mais ou menos favorável, mas a firmeza da fé. Depois de tanto tempo com eles, haviam de saber quem ele era, com toda certeza. Pedro respondeu imediatamente: Tu és o Cristo. O Senhor também tem o direito de pedir-nos uma clara confissão de fé, com palavras e com obras. No mundo em que parecem moeda corrente a confusão, a ignorância e o erro. Mantemos com Jesus um laço estreito que nasceu no dia em que fomos batizados. A partir desse instante, estabeleceu-se e foi crescendo entre nós e Cristo uma união íntima e profunda, porque recebemos então o seu Espírito e fomos elevados à dignidade de filhos de Deus. Trata-se de uma comunhão de vida muito mais profunda do que qualquer outra que possa dar-se entre dois seres humanos. Assim, como a mão unida ao corpo está cheia da torrente de vida que flui de todo o corpo, assim o cristão está impregnado da vida de Cristo. Ele mesmo nos mostrou por meio de uma bela imagem a forma como lhe estamos unidos. Eu sou a videira, vós os ramos. E é tão forte a união a que podemos chegar com ele, se lutamos por ser santos, que mais cedo ou mais tarde haveremos de poder dizer com o apóstolo: Vivo, mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Esta perspectiva de íntima fusão com Jesus Cristo deve encher-nos de alegria, porque se somos parte viva do corpo místico de Cristo, participamos de tudo o que Cristo realiza. Em cada missa, Cristo oferece-se todo inteiro, juntamente com a Igreja, que é o seu corpo místico formado por todos os batizados. Sobre o altar, apresenta a Deus Pai os padecimentos redentores e meritórios que suportou na cruz, bem como os dos seus irmãos. Pode haver maior intimidade, maior união com Ele? A Santa Missa bem vivida pode mudar toda a nossa existência. E vós, quem dizeis que eu sou? No sacrifício eucarístico, robustece-se a nossa fé e ganhamos coragem para confessar abertamente que Jesus Cristo é o Messias, o unigênito de Deus, que veio para a salvação de todos. Dois. É unicamente pelas palavras do sacerdote no momento da consagração que Cristo se torna presente sobre o altar. Mas todos os fiéis participam dessa oblação que se oferece a Deus Pai para bem de toda a Igreja. Todos os presentes oferecem, pois, o sacrifício juntamente com o sacerdote,
unindo-se às suas intenções de petição, de reparação, de adoração e de ação de graças, mas ainda unem-se ao próprio Cristo, sacerdote eterno, e a toda a Igreja. Em cada missa que assistimos, podemos oferecer a Deus todas as coisas criadas e todas as nossas obras, o trabalho, a dor, a vida familiar, a fadiga e o cansaço, as iniciativas apostólicas que queremos levar adiante nesse dia. O ofertório é um momento muito adequado para apresentarmos ao Senhor as nossas oferendas pessoais, que se unem então ao sacrifício de Cristo. O que é que colocamos cada dia na patena do sacerdote? O que é que Jesus encontra ali? Levados por essa alma sacerdotal que nos move a identificar-nos mais com Cristo no meio da vida diária, não só oferecemos a Deus as realidades da nossa existência, mas nos oferecemos a nós mesmos no mais íntimo do nosso ser. Participamos, portanto, da missa por um duplo título, não só como oferentes, mas também como oferendas. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Devemos encher de conteúdo e de oração pessoal esta e outras orações que se repetem diariamente na missa. Vamos à missa para fazermos nosso o sacrifício único do Filho de Deus. Apropriamo-nos dele e apresentamo-nos diante da Santíssima Trindade revestidos dos incontáveis méritos de Jesus Cristo, aspirando com fé ao perdão, a uma maior graça na alma e à vida eterna. Adoramos com a adoração de Cristo, satisfazemos com os méritos de Jesus, pedimos com a sua voz sempre eficaz. Tudo o que é dele se torna nosso, e tudo o que é nosso se torna dele. Oração, trabalho, alegrias, pensamentos e desejos, que então adquirem uma dimensão sobrenatural e eterna. O humano entrelaça-se com o divino na nossa própria vida. Todos os nossos esforços, mesmo os mais insignificantes, adquirem um alcance eterno, porque se unem ao sacrifício de Jesus na cruz. A nossa participação na missa culmina na Sagrada Comunhão, numa identificação jamais sonhada. Nos anos em que percorreram a Palestina com Jesus antes da instituição da Sagrada Eucaristia, os apóstolos nunca puderam experimentar uma intimidade com ele tão grande como a que nós alcançamos depois de comungar. Pensemos agora como é a nossa missa, como são as nossas comunhões. Pensemos se, no mais íntimo do nosso ser, se torna realidade nesses momentos a exclamação cheia de fé de São Pedro: Tu és o Cristo. Três. A missa é o centro e a raiz da vida espiritual do cristão. Assim como os raios de um círculo convergem todos para o seu centro, assim todas as nossas ações, palavras e pensamentos hão de centrar-se no sacrifício do altar. Por isso, ajuda-nos tanto a crescer em vida interior, renovarmos o oferecimento das obras do nosso dia, unindo-as pela intenção à missa do dia seguinte ou aquela que naquele momento estiver sendo celebrada no local mais próximo ou em qualquer parte do mundo. Dessa forma, o nosso dia, de um modo misterioso mas real, passa a fazer parte da missa e, de certa maneira, um prolongamento do sacrifício eucarístico. A nossa vida e as nossas ocupações tornam-se como que a matéria do sacrifício, orientando-se para ele e oferecendo-se nele. A Santa Missa passa a catalisar e a ordenar a nossa jornada com as suas alegrias e tristezas, e as nossas próprias fraquezas se purificam. O trabalho será mais bem realizado se pensarmos que naquela manhã ou na tarde anterior o pusemos na patena do sacerdote, ou se nesse momento nos unirmos interiormente a uma missa a que não tenhamos podido assistir fisicamente. Ao mesmo tempo, o próprio trabalho e todos os acontecimentos do dia
será uma excelente preparação para a missa do dia seguinte. Preparação que procuraremos intensificar à medida que se for aproximando o momento em que dela participaremos com a maior vibração possível. Não vos acostumeis nunca a celebrar ou a assistir ao santo sacrifício. Fazei-o, pelo contrário, com toda a devoção, como se tratasse da única missa da vossa vida, sabendo que ali está sempre presente Cristo, Deus e homem, cabeça e corpo, e, portanto, junto de nosso Senhor, toda a sua alegria. Para conseguirmos os frutos que o Senhor nos quer dar em cada missa, devemos, além disso, cuidar de participar plenamente dos ritos litúrgicos, mediante uma atitude interior consciente, piedosa e ativa. Começaremos por assegurar a pontualidade, que é a primeira prova de delicadeza para com Deus e para com os demais fiéis, e cuidaremos do arranjo pessoal, do modo de estarmos sentados ou ajoelhados, como quem está diante do seu maior amigo, mas também diante do seu Deus e Senhor, com a reverência e o respeito devidos, que são sinal de fé e de amor. E depois seguiremos atentamente os ritos da ação litúrgica, fazendo próprias as aclamações, os cantos, os silêncios, oração calada, sem pressas, pontilhando de atos de fé e de amor toda a missa, particularmente o momento da consagração, vivendo intensamente cada uma das suas partes, pedindo sinceramente perdão ao rezarmos o ato penitencial, escutando com espírito de oração as leituras. Se participarmos com essa piedade e com esse amor do santo sacrifício, sairemos à rua imensamente alegres e firmemente decididos a manifestar com obras a vibração da nossa fé. Tu és o Cristo, e muito perto de Jesus encontraremos Santa Maria, que esteve presente ao pé da cruz e nos comunicará os sentimentos e disposições que teve nesses momentos que se repetem sacramentalmente em cada missa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.